Bom, gente, no nosso Diga Doutor de hoje, a gente vai tirar dúvidas e saber como é que a gente pode prevenir doenças respiratórias mais comuns, como essas ites, amidalite, sinusite, rinite. E está aqui comigo já o doutor Eric Barros, ele é otorrinolaringologista. Boa tarde, doutor Eric, seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, essas doenças, elas são muito comuns, né? Eu acho que eu tive todas essas ites aí. Vira e mexe, eu tenho essas ites e acho que muita gente de casa também sente isso. Sim, essas regiões, né, da via aérea superior, nariz, garganta, ouvido, são as regiões que estão mais em contato com o meio externo. A gente está se alimentando, respirando, e aí são os alimentos no ar inspirado é onde estão vírus e bactérias, e aí por isso que essas regiões são mais comumente acometidas por infecções. Você tem razão, são as doenças mais prevalentes na população em geral. Por isso os consultórios de otorrinolaringologia, por exemplo, são bastante lotados. E a gente confunde muito os sintomas, né? E as doenças, assim, porque alguns sintomas, eles estão nas mesmas doenças, assim. Sim, verdade. O mesmo sintoma pode ser comum a mais de uma dessas patologias. Doutor Eric, eu convido o senhor para a gente levantar um pouquinho, para a gente ir para o nosso telão, porque a gente preparou um material que eu acho que vai ficar bem mais didático para quem está em casa. E a gente queria começar aqui com a nossa primeira doença, para a gente já entender um pouco e ajudar as pessoas que estão em casa a identificar, né? Certo. O que essas doenças elas podem ocasionar. Então, por favor, coloquem aqui na tela, olha aí, sintomas da sinusite. A gente vê aqui na tela. É exatamente isso aqui, né, doutor? O que é isso? É secreção que fica nessa parte do os ossos do crânio, essa região aqui do maxilar, frontal, etimoide, que é essa região entre os olhos, é como se o osso ele fosse preenchido por ar. Tem ar dentro do osso. E aí é uma cavidade. E essa cavidade ela pode se contaminar por vírus e por bactérias. E aí quando ocorre essa contaminação, a pessoa tem um quadro infeccioso que acomete o seio da face. Então, quando existe uma infecção que envolve o seio da face, não apenas somente o nariz, a gente fala que o paciente tem rinocinusite, né? Aí vamos lá, obstrução nasal. E aí, como essas regiões ficam preenchidas por secreção purulenta e inflamada, o paciente vai sentir dor de cabeça, né? Essa dor pode até piorar quando a pessoa abaixa a cabeça. As secreções aqui produzidas, elas escorrem para a garganta e o paciente vai ter reflexo de tosse. A gente vai ter secreção nasal e na faringe, geralmente uma secreção amarelada, esverdeada, purulenta. O nariz ficou obstruído. Tem uma sensação de peso aqui na face, a pessoa pode ter dor nos olhos, né? Então, a explicação para esses sintomas tem a ver com a fisiopatologia da doença. Aí. Como evitar a sinusite? Como prevenir? Porque aqui a gente não gosta de falar só da doença, a gente quer saber como é que a pessoa não vai ter sinusite. A maioria das rinocinusites bacterianas, elas são secundárias a infecções virais prévias. Então, elas começam com a infecção viral e depois é que evolui para a infecção bacteriana. Então, uma maneira de prevenir seria você evitar essas infecções virais prévias. E aí vai ser esses cuidados que eu acho que nesse momento de pandemia eles estão bem disseminados, né? Usar soro, por Lavar as mãos com frequência, higienizar as mãos, evitar contato com pessoas que estejam com sintomas respiratórios, o uso de máscaras também protege, né? E, por exemplo, a pessoa está começou uma gripe, o nariz escorrer, já deve lavar com soro para evitar uma sinusite? Eu acho que é uma medida que ajuda sim. Se você ficar lavando o nariz com soro fisiológico, ajuda a limpar as secreções e vai dificultar uma infecção bacteriana secundária. Gente, vamos para a segunda cartela? Olha só, sintomas da faringite. Me explique o que é a faringite, para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Então, assim, aqui a faringe é esse tubo que tem aqui na garganta, é um tubo muscular, e a gente tem as amígdalas de um lado e do outro, ficam na parede lateral da faringe. Então, quando essas regiões elas estão inflamadas, aí a gente tem as faringites, quando a inflamação é na faringe, e as amidalites, quando a inflamação é nas amígdalas. Sendo que essas duas doenças, pela proximidade, elas terminam ocorrendo muito de modo simultâneo. Mesmo quando a infecção começa na amígdala, ela termina se disseminando para a faringe, e o contrário também é verdadeiro. Quando a infecção começa na faringe, ela também se dissemina para a amígdala. E o que a pessoa vai sentir aqui? Ela vai ter vermelhidão na faringe, na amígdala, ela vai sentir dor de garganta. Essa dor geralmente piora quando a pessoa vai deglutir, engolir. Podem aparecer pontos purulentos, né? Está até mostrado aqui, né? Uma secreção amarelada que recobre a superfície da amígdala. O paciente vai ter febre, fraqueza, adinamia, indisposição. Esses são os principais né? sintomas. Que dói ao engolir. Geralmente, quando tem uma infecção mesmo, é uma dor mais intensa. Quando está só inflamado, geralmente é mais um desconforto. Quando é uma dor muito intensa mesmo, é mais sugestivo de infecção.
Doutor Eric, eu convido o senhor para assistir um vídeo que a gente recebeu de uma telespectadora. A bancária Milena Ribeiro, ela nos enviou um vídeo relatando como é que ela faz para controlar a rinite alérgica do seu filho. E é o nosso próximo assunto. Vamos conferir. Meu nome é Milena, eu tenho um filho de 10 anos de idade e desde os 3 meses ele tem problema de alergia. E a gente vem fazendo tratamento desde então. Só que nessa época do ano, ele tem uma piora. Ele tem crises constantes, né? E assim, nessa época de pandemia complicou muito, porque hoje em dia quem espirra é discriminado, né? Assim, até na escola a gente teve que apresentar atestado de Covid, porque ele estava espirrando, e levar um atestado de alergia crônica. Então, assim, é uma situação delicada que a gente, mãe, tem que saber administrar, né? Então, na vida dele, soro fisiológico e aparelho de inalação é uma constância. A gente não pode ficar sem, porque de vez em quando ele só dorme depois que ele faz inalação. Então, assim, eu acredito que para todas as crianças e adultos que tenham o mesmo problema do meu filho, essa época é muito difícil, essa época do ano, e principalmente com a pandemia, né? Mas vamos continuar os tratamentos e vamos superando dia a dia. É isso aí, Milena. Olha, eu tenho aquela história, rinite ou é Covid? Porque quando você começa com a crise de rinite, aí nesse período de pandemia todo mundo já fica querendo se afastar, como relatou aí a nossa telespectadora, que falou que na escola teve que mostrar um atestado, né? E esse período, doutor Eric, realmente as pessoas que têm rinite, elas sofrem mais, assim? Eu já vi alguns relatos, ou isso não tem relação? Assim, a rinite alérgica mesmo, ela tem uma maior relação com alérgenos, né? Então, são com ácaros, fungos, gato, cachorro. Esses são os principais aeroalérgenos. Aí, quando a pessoa tem alergia e tem contato com esses antígenos, desencadeia os sintomas, uma inflamação no nariz. A mudança de clima, ela pode servir como um fator agravante, digamos assim, a favorecer essa inflamação, mas o principal mesmo é o contato com esses alérgenos que desencadeiam os sintomas. Então vamos seguir nas nossas cartelinhas, que eu adoro essas cartelas, que elas são muito didáticas, então vamos passar aqui rapidamente na rinite os sintomas, né? Congestão nasal, coriza, coceira e ardor. Pode seguir, doutor. Os principais sintomas da rinite alérgica são obstrução, espirros, crise de espirros, coriza, e aí assim, diferentemente da sinusite, aqui é uma secreçãozinha clara e alina, transparente, e a pessoa também tem muito prurido, que pode acontecer só no nariz, pode afetar os olhos, pode afetar o ouvido também. Essas regiões próximas podem ser afetadas. Coçar o nariz. Isso, coçar o nariz. Eu sou dessas. Então esses são os 4 principais sintomas da rinite alérgica. E a pessoa pode ter outros sintomas associados, como dor na face, lacrimejamento, tosse, né? São sintomas que podem acompanhar esses sintomas principais que eu mencionei anteriormente. Vamos seguir, gente? Olha só. Amidalite. A amidalite é a infecção das amígdalas, né? Que são essas 2 estruturas de formato arredondado que a gente tem na parede lateral da garganta. E elas podem ser sede de infecção, geralmente infecções virais ou bacterianas. O paciente ele vai ter o quê? Vermelhidão na região da amígdala, pode ter pontos de pus, ele vai sentir dor, uma dor intensa geralmente, uma dor que piora com a deglutição, vai ter febre, adinamia. Esses são os principais sintomas, né, das amidalites. Vamos seguir, gente? Asma, gente. Olha aí, asma. Muita gente tem esse problema. Pois é, a asma, ela basicamente é o correspondente da rinite alérgica, né? Só que a rinite alérgica é uma patologia que afeta a via aérea superior, no caso principalmente o nariz. A asma é uma doença que tem o mesmo mecanismo, só que vai afetar a via aérea inferior, no caso a árvore traqueobrônquica, os pulmões. Então o paciente ele vai ter... doutor, que vai afetar. Isso, vai afetar os pulmões. E aqui aí estaria os brônquios terminam ficando mais fechados, né? Ocorre uma broncoconstrição. E aí o paciente ele vai ter falta de ar, dificuldade para respirar, geralmente fica com o peito piando, né, chiando, e também é um sintoma muito comum é a tosse, geralmente uma tosse seca. Então esses são, a gente fala até em tríade da asma, né, tosse, desconforto respiratório e chiado no peito, que a gente chama também de sibilos. Bom, doutor Eric, a gente conta muito com a participação dos nossos telespectadores e a gente já tem pergunta do nosso telespectador, coloca na tela, gente. Olha.
Eu não tinha nenhuma dessas alergias, mas tive Covid e depois da cura da doença estou com rinite alérgica. Pode ser uma doença remanescente da Covid? Quem está perguntando é o Avelar Almeida, do bairro Cristo Rei. Sim, não tem relação da pessoa. Na verdade, as alergias, elas são uma condição assim, genética hereditária. Então, a pessoa já nasce com uma predisposição genética para desenvolver alergia. Ela pode até começar a se manifestar em diferentes idades. Algumas pessoas começam a manifestar ainda na infância, outras na adolescência, outras no início da vida adulta e raramente nas idades mais avançadas. Mas ela realmente não tem relação com alguma infecção prévia, seja por Covid ou não. Se o diagnóstico for de rinite alérgica, não tem a ver com Covid, né? Não tem nenhum estudo ainda, porque Covid é tudo tão novo, né? Tem essa questão também. A do Covid é uma doença muito nova, né? Pode ser que surja alguma novidade, mas até o momento nunca ouvi nenhum relato sobre isso, não. A gente tem outra pergunta. Boa tarde, a Rejane. Boa tarde, Rejane. Tenho crise alérgica quase todos os dias. Sempre tomo loratadine, que é uma medicação, né? Mas muitas vezes não passa a crise. O que é que eu devo fazer? Ela tem que fazer o tratamento correto, né? Na verdade, a rinite alérgica ela é uma doença crônica. Ela é uma condição que ela está sempre presente na vida da pessoa. Não adianta tratar só as crises, né? Já vai ser um pouco tarde. O ideal é ela fazer um tratamento, né? Na verdade, o tratamento que controla a rinite alérgica, ele é baseado naquilo que você falou, de lavar o nariz com soro fisiológico e de usar uns sprays tópicos, né, no nariz de corticoide, uns sprays nasais. Pode usar a loratadina também, como ele usou, mas não é só isso, né? Não é tratar só a crise, é fazer um tratamento mesmo continuado, geralmente por alguns meses, para ter um controle dos sintomas. Aí a pessoa pode passar um bom período sem sentir nada. Mas tratar só as crises não vai resolver o problema. Ou seja, rinite alérgica, você trata a crise para sair da crise, você tem que ter aquela manutenção para você Exatamente. É uma doença que não é grave, mas é uma doença de caráter crônico. Então, o tratamento também é a longo prazo. Tem mais perguntas, gente? Vamos ver se tem mais perguntas. Olha aí, a Derlane Alice, do bairro Redonda. Muito obrigada, Derlane, pela participação. Qual o antialérgico indicado para sinusite em uma crise? A gente não indica que remédio, né? É mais complicado. Mas, assim, você pode responder essa pergunta, doutor? Não, aí, na verdade, sinusite é uma infecção bacteriana do seio da face, como a gente mencionou no primeiro quadrinho. Então, no caso aí, para tratar a sinusite, a pessoa vai ter que usar antibiótico, anti-inflamatório. Então, sinusite é uma outra coisa. Que já tem uma infecção. Para rinite alérgica, que as pessoas vão usar alguns antialérgicos. Aí existem vários medicamentos que podem ser utilizados. Mas o principal tratamento é lavar o nariz com soro fisiológico, usar aqueles sprays nasais de corticoide tópico que eu falei, e podem ser utilizados também alguns medicamentos orais por um curto período de tempo. Gente, para quem que tem rinite alérgica como eu ainda indico outra coisa. Tira tapete de dentro do quarto, cortina de tecido, evita esses locais, né, que tem poeira. Sim. Tenta limpar a casa sem varrer, levantar a poeira. Eu sofro disso, então, para realmente controlar as crises, eu tenho que fazer isso em casa. Pano úmido no piso da casa, eu estou falando como dona de casa, não estou falando como médica. Exatamente, porque todas essas coisas que você falou, elas são repletas de ácaros, que, como eu mencionei, é um dos principais alérgenos. E aí, quanto menos contato você tiver com ácaros, menos sintomas você vai ter. Isso também faz parte do tratamento, a gente chama isso aí de controle ambiental. Ok. Tá bom, então, doutor Eric, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Nayara.